Boa noite a todos. Meu nome é Pedro Marinelli de Carvalho, né? Meu e-mail está aqui na tela. Eu sou professor e pesquisador na área de formação de professores, políticas públicas educacionais e do uso das tecnologias na educação. E hoje eu vou estar apresentando o meu trabalho, a educação, a pedagogia e as políticas educacionais brasileiras do século XXI. Bom, para começar, nós vamos expor os nossos pontos principais. Primeiramente, a gente tem a Contra-Reforma do ensino médio, que se constitui não só da Contra-Reforma do ensino médio, como também da própria BNCC, que é muito difícil examinar esses dois isoladamente, né? Depois nós temos o Aprender a Aprender, que constitui basicamente nessa corrente pedagógica vigente, que coloca o aluno nesse protagonismo que ultrapassa os seus limites e acaba prejudicando a própria postura do professor enquanto seu dever histórico. E depois, por último, nós temos o bloco histórico reacionário, não é? Que são essas elites que vêm se articulando com potenciais acumulados, né, com forças acumuladas, e que atingiram o seu apogeu de muitos pontos de vista em 2016 com o golpe contra a presidenta Dilma. Então, para a gente falar dos nossos principais conceitos que a gente está empregando quando a gente faz essa discussão, primeiro a gente vai falar do Gramsci. A gente está aplicando aqui a noção de bloco histórico do Gramsci, né, dos diversos textos dele, em especial dos Cadernos do Exílio e da concepção dialética da história. Quando a gente fala do bloco histórico, a gente está articulando aqui não só as condições materiais ou econômicas, né, como as ideológicas, as hegemônicas, né, como necessárias para a efetivação do poder estatal em um nível macroestrutural, claro, né? O Gramsci ele separa a estrutura do Estado, dos cargos, com a macroestrutura, que daí você chega nessa dimensão inalienável do próprio poder macroestrutural. Então, isso vai ser relevante quando a gente entender as condições para o bloco histórico que nós mencionamos anteriormente, né, vigente, ou não, desde 2016. Então, ele vai ser relevante para a gente entender a dimensão material, como que eles se constituem, né, como que eles se mantêm dominantes em níveis materiais, em níveis econômicos, e depois como que eles se mantêm dominantes em níveis ideológicos, como que os discursos deles continuam vigentes, como que eles fazem uso da hegemonia, né? E depois a gente tem o Saviani, que a gente vai estar empregando aqui as inúmeras reflexões que ele faz, não só acerca da própria educação, da educação em um contexto histórico, né, do dever de você formar indivíduos com base no acúmulo histórico do conhecimento da humanidade, como a gente também vai estar trazendo aqui todas as discussões do Saviani acerca da evolução das ideias pedagógicas. O Saviani, né, embora ele discuta toda a educação, ele fala especialmente da pedagogia e como ela acompanha os diferentes modos de produção vigentes do Brasil, né? Especialmente naquele livro, a História das Ideias Pedagógicas do Brasil. E essas reflexões vão ser muito relevantes para o que a gente vai discutir. Então, em síntese, o que a gente encontra dentro do texto é como a gente enxerga uma dialética entre as políticas educacionais e o bloco histórico reacionário, certo? Uma coisa muito relevante do Gramsci é que ele explica como o Estado ele pede, mas ele também cria o consenso. Então, o bloco histórico ele é responsável pela escola, não só pela escola, nos limites físicos e concretos dela, mas pela própria educação. Por exemplo, se o novo ensino médio ele tem uma proposta irreal em termos de capacidade material da escola, ao mesmo tempo que ele corta muito do orçamento e muito do investimento público para essa escola funcionar, o que você está fazendo é expulsando as pessoas da escola. Então, isso também deve ser concebido como, nesse caso, o Estado agindo sobre a escola. Nesse caso, é a não escola. O que o Estado propõe aqui não é só que as pessoas vão na escola e se tornem parte, né, da hegemonia, como também não vão à escola e depois acabem
no mesmo destino. Então, para olhar aqui o sentido do bloco histórico reacionário em direção às políticas educacionais, nós temos o desmonte da educação pública e o esvaziamento do currículo. Então, quando a gente fala de desmonte da educação pública, é toda essa dimensão orçamentária, é toda essa dimensão estrutural, mas também é toda essa dimensão do próprio papel do professor. Então, quando você não faz concursos públicos, quando você não capacita professores e quando você nem contrata, né, professores, igual a gente falou do concurso público, você está tornando a educação pública cada vez pior, certo? E para falar, de novo, do esvaziamento do currículo, o Saviani tem aquela noção de que o currículo ele deve ser algo que guia, que potencializa a formação do aluno. E quanto mais você tira disso, mais você está esvaziando a própria escola. Então, o que a gente observa, ou o que a gente observava até alguns meses atrás, antes do governo Lula trazer de volta algumas matérias como obrigatórias, é um currículo esvaziado, né? Para falar aqui pontualmente de matérias inteiras que estavam na grade curricular antes, 2016, mas que passaram a não estar mais com a BNCC. Então, né, do bloco histórico reacionário para as políticas educacionais, você tem esse esvaziamento, esse desmonte. E no retorno, o que você tem é que as políticas educacionais garantem um bloco histórico reacionário, hegemonia, massas não críticas e mão de obra barata. Para a gente falar, né, nesse nível discursivo, ideológico, a hegemonia ela vai ser garantida pelas políticas educacionais, porque se o bloco histórico reacionário ele já é o bloco histórico vigente, para você estar lá, você precisa de hegemonia. Você precisa de um substrato ideológico. Então, para você manter isso, basta, né, de acordo com o Gramsci, que você garantir que as pessoas não tenham essa reflexão crítica. Né? Você não precisa nem ser revolucionário, você não precisa nem duvidar da validade da estrutura atual. Você só precisa garantir que ninguém questione. Então, por meio disso, você está mantendo a hegemonia, né? Como? Por meio das massas não críticas. Se você tem um ensino, né, que é o que a gente articula, um dos pontos principais, o aprender a aprender nada mais é que você colocar o aluno como protagonista e colocar o professor em posição secundária, você está fazendo o quê com isso aí? Que o aluno só observe o mundo imediato ao redor dele, ou seja, que a educação dele seja completamente pautada no espontâneo. Isso é você criar uma massa não crítica, é você não fomentar no aluno consciência histórica, é você não fomentar no aluno qualquer conhecimento que rasgue o próprio senso comum. Então, as políticas educacionais até agora visam fazer a manutenção da hegemonia, do senso comum. E daí isso implica também na mão de obra barata. Isso entra na divisão internacional do trabalho, da qual o Brasil faz parte como. Recentemente, o Brasil está se consagrando como agromineiro exportador, de novo, por causa de processos intensos de desindustrialização, as quais favorecem esse bloco histórico e reacionário. De novo, aí entra a dimensão material desse bloco histórico. Como ele se mantém economicamente no poder, assim, com a nova divisão internacional do trabalho. E para fazer a manutenção disso, eles utilizam de políticas educacionais que sabotam o ensino superior, que não formam profissionais críticos e que constituem basicamente mão de obra barata, né? Superpopulação relativa para cumprir esses papéis, e daí é assim que a gente observa essa dialética, né, entre o bloco histórico reacionário e as políticas educacionais. E aqui nós temos as principais leituras que foram usadas para desenvolver o trabalho. E, de novo, eu agradeço muito a sua atenção, e o e-mail está no slide, e obrigado.